Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ontem não tivemos live porque eu estava de plantão, cheguei aqui 19h20, morto de fome, né? Chegou aqui. Ô, Rafa! Tudo bem? Rafael Nassif Toledo Pisa. Não era que eu estava pensando. Rafael, boa noite, paz e bem. Chegou alguém também. Ô, Marli, boa noite, paz e bem. Então, como eu estava falando, cheguei ontem, 19h20, não dava para fazer live, porque eu estava assim, azul de fome, né? Vocês sabem que eu estou num processo de recuperação ainda da minha doença, né? Do AVC que eu tive, do derrame que eu tive. Estou muito bem, graças a Deus, mas ainda tenho que me recuperar, né? Entrou mais alguém. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Né? Aliás, hoje eu me pesei, né? Fiquei surpreso, porque eu estou pesando 108 quilos. Né? O que significa que nesses 6 meses eu perdi 30 quilos. Né? É impressionante. Estou me sentindo muito bem e tal, mas é muito peso. Né, hoje a gente vai fazer uma reflexão de uma pequena leitura, mas a gente pode aproveitar muito essa pequena leitura. Né? Então, acho que a gente vai usar muito, e é até interessante, porque a gente vai usar um pedaço da primeira leitura, que é um pedaço muito querido para mim, porque ele muda muito a perspectiva da maior parte das pessoas. Né? Oi, Torre, boa noite, paz e bem. Está quase na hora, a gente vai começar daqui a pouquinho, menos de 1 minuto. Né? Tive a felicidade de impor as cinzas na comunidade de Santo Antônio. E esse domingo eu vou estar na comunidade de Santa Luzia. Né? Amanhã vou fazer a live referente ao primeiro domingo da Quaresma. Tá? E domingo eu não sei, eu vivo falando isso, eu não tenho feito live no domingo, porque como faço um determinado remédio. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Eu tenho muito efeito colateral com essa medicação injetável, eu acabo ficando meio indisposto, né? Então, eu não tenho feito live no domingo. Bom, tá na hora, vamos começar. Opa, a Lena entrou. Boa noite, Lena. Paz e bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos o jejum, mas teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Bernardo, não tem o que falar sobre isso. Tem um monte de coisa para falar.
E tem um monte de, vamos dizer, homilias habitualmente feitas sobre essa reflexão. Mas eu acho que a gente pode aproveitar essa homilia, essa leitura, para fazer uma homilia diferente. É óbvio que essa homilia fala sobre o jejum, mas talvez não tão óbvio. Ela fala sobre o tempo, sobre o momento de fazer o jejum, o momento do jejum. Espera aí que o Torre falou aqui. Assisti hoje um vídeo sobre a vida de São Jorge. Impressionante. Merecia virar um filme daqueles. Torre, eu acho que já teve um filme sobre São Jorge, né? Eu acabei não vendo porque eu estava num momento difícil de saúde. Mas eu acho que tem uns 2 anos que teve esse filme, sim, né? Infelizmente, quando passa determinados filmes, as pessoas ficam fazendo campanhas para a gente não ver esse filme, não ver esse filme, não ver aquele filme. Mas quando passa um filme bom, as pessoas não se gastam o mesmo tempo para falar para ver o filme bom. É aquela história que eu acho que a gente devia parar de ficar dizendo para não ver filmes e ficar dizendo para ver determinados filmes. Mas eu tenho quase certeza que já teve um filme sobre São Jorge. Oi, Nazir. Boa noite. Paz e bem. Sabe, eu acho que a maior lição aqui é sobre o tempo propício. E a segunda lição é sobre a natureza do jejum. Porque, na verdade, a gente acaba criando algumas coisas que são muito complicadas, né? E na quaresma isso fica mais complicado ainda, né? Por quê? Porque muitas pessoas estão vivendo uma realidade mais de aparência. Paz e bem também, Nazir. Mais de aparência do que de realidade. O que eu quero dizer com isso? Para a imensa maioria das pessoas, fazer um jejum como a igreja pede que a gente faça não é um sacrifício. Não é. Entendam bem, o que é o jejum que a Igreja Católica prescreve para as pessoas? Não é ficar sem comer. Isso é um erro. O jejum é uma refeição principal e 2 pequenas refeições que juntas não podem somar um prato de comida. Ou seja, as 2 pequenas refeições juntas não dão o prato da refeição principal que você fez. Bem, muita gente toma um café da manhã frugal, almoça e faz um lanchinho de noite. E eu conheço muita gente que faz isso habitualmente, né? Eu, por exemplo, vou dizer para vocês que na minha dieta eu estaria fazendo o jejum há 6 meses, porque perto do que eu comia antes da dieta, eu estaria cumprindo essa coisa à risca por 6 meses. Né? Campeão mundial de jejum, 6 meses de jejum. Não é. Não é porque eu não sinto essa necessidade. Eu consigo ficar bem. Né? Então, assim, não é tão difícil fazer o jejum. E como é dito na leitura de quarta-feira, muitos fazem uma situação ou criam jejuns que não são o que a igreja pede, para que mostrar às pessoas, né? Assim, não é isso, né?
É até interessante porque os fariseus praticavam o jejum. E não está errado praticar o jejum. Mas qual é o motivo? Qual é a situação? Né? Passa para mim essa dieta depois. Meu amigo, eu passo, tá? Mas você não vai gostar, não. Te aviso logo, tá? Te aviso logo. É puxado, tá? E eu mesmo vou dizer para você que eu estou fazendo essa dieta porque eu tive o derrame. Acho que se eu não tivesse feito o derrame, eu não teria colocado a mão na consciência e não teria mudado a minha vida. Assim, eu falo com toda a verdade, com toda a sinceridade, porque eu acho que a pior coisa do mundo é a gente ser hipócrita. Mas depois eu posso te passar sentado, eu vou escrever ela direitinho e vou te mandar pelo WhatsApp. Tá? Pode deixar. Bom, o problema é que eles faziam porque era regra. E esse negócio da regra era tão forte que até os discípulos de João, que eram pessoas que já estavam tendo uma visão diferenciada, uma visão de uma visão, vamos dizer, atualizada da fé, eles caíram nessa armadilha. A armadilha de seguir a regra e não fazer uma análise real da regra. Às vezes é necessário analisar. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, uma mulher grávida não pode fazer jejum. Coloca em risco a vida dela e da criança. Uma pessoa com uma anemia grave não pode fazer nem jejum, nem abstinência de carne. Uma pessoa doente não pode fazer jejum. Se ela tem uma doença que, de alguma forma, a alimentação pode interferir, ela não pode fazer jejum. Então, existe a necessidade da gente ter um discernimento sobre isso. É necessário a gente ver a realidade que a gente vive, julgar a situação e depois agir. O jejum só pode existir se for o momento propício, o tempo propício. E é isso que Jesus coloca muito bem quando fala assim: quando os amigos do noivo, né? Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Sabe, eu fico pensando, nós estamos no meio da quaresma. É um dia que você prometeu o jejum, mas é o aniversário de um amigo seu. Você não pode fazer jejum. Ah, então vou fazer outro dia. Não, esquece esse jejum, deixa ele para lá. Mas, Bernardo, é só o aniversário de um amigo. É um amigo, é uma pessoa que você gosta, que está comemorando, está no momento de alegria. Não, Bernardo, mas o noivo aqui é Jesus. Eu sei, pessoal, eu sei, mas a alegria é algo que modifica a sua vida. Né? Mete a cara e come tudo da festa. Não come tudo não. Você vai entrar em dieta, pode tirar o cavalinho da chuva. Não pode mais essas coisas não. Tá? Por exemplo, na festa você pode beber um refrigerante zero. Tá? Você pode comer assim, quibe. Né? Não. Brigadeiro, tá um brigadeiro, um. E é pequeno, não é aqueles brigadeiros desse tamanho, não. É isso que acontece. Quem está de dieta está ferrado. Tá? Eu, quando vou em festa atualmente, eu fico assim, ai meu Deus do céu, mas fazer o quê? Né? Mandou bem, Diácono, obrigado. Sabe, pessoal, é importante a gente entender que, tudo bem, Jesus está mostrando o exemplo supremo, porque nós estamos com ele. Mas
há outros momentos que não cabem o jejum. Não faz sentido o jejum. E insistir no jejum só por uma prescrição religiosa é tirar a própria natureza do jejum. E é muito interessante que ele fala depois: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. E sabe, me perturba muito a visão de jejum que nós temos hoje. Porque a visão de jejum é uma visão de vou ficar sem comer, vou sofrer, vou penar, porque eu sou uma desgraça, eu sou um pecador. A mozinha acabou de chegar. Ela estava lá na Via Sacra. Boa noite, mozinho, paz e bem. Paz e bem. Ganhei beijinho. Mas essa visão do jejum é uma visão totalmente distorcida. E eu vou mostrar, a mozinha até falou. A primeira leitura está excepcional. Na primeira leitura... Fala tudo e mais alguma coisa. Na primeira leitura, tem aqui uma fala do profeta Isaías. Não é do diácono Bernardo. Se fosse do diácono Bernardo, você não podia não dar bola nenhuma. O diácono Bernardo, eu não gosto dele, ele é doido. Podia falar o que você quisesse, mas eu estou falando de Isaías. Né? Olha só a fala dele. É o capítulo 58. Eu vou começar lendo do versículo 5, né? E vou até o versículo 7. Acaso é esse o jejum que eu aprecio? Um dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como um junco, de deitar em um saco sobre as cinzas? Acaso chama isso de jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que eu prefiro não é outro? Olha só. Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper toda a sujeição. Não é repartir o pão com o faminto e acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Sabe, o jejum agradável a Deus não tem nada a ver com privar-se de comida. Inclusive, o Papa Francisco tem uma frase, eu acho que tem uns 4 anos que ele falou isso. Jejum não é só privar-se do pão, é dividir o pão com o faminto. Que tem tudo a ver com essa frase de Isaías. Né? Se a gente não pensa o jejum de outra forma, a gente está perdendo uma oportunidade. Bernardo, mas não tem sentido nenhum eu me privar da comida? Talvez tenha. Por quê? Porque você está aprendendo a domar os seus desejos, os seus instintos. Quando eu tive que fazer a dieta, o mozinho se lembra, quando eu comecei a dieta, o pessoal achou que eu não ia aguentar. Mas eu tinha um trunfo. Eu já tinha feito muito jejum na quaresma. Fazia 2 jejuns por semana durante a quaresma, então isso me deu força nesse momento. Essa hora me ajudou nisso. Mas, vendo Isaías, lendo Isaías, a gente vê que o jejum que agrada a Deus é muito mais do que essa coisa de ficar sem comer. Principalmente se a coisa de ficar sem comer for uma coisa que fica muito no sofrimento, muito
no desespero, muito no teatro. Ai, meu Deus, eu tô com uma fome, hoje eu tô de jejum. Quando foi a última vez que você comeu? Tem 1 hora. Não é possível, pessoal. Não é possível. Se você comeu 1 hora depois, você não pode estar com fome. Me desculpa, não tá. Você pode estar com gula, mas fome você não tá. Hoje almocei um prato com 1/3 do tamanho que eu costumo. Bom que eu pago barato no quilo. É isso mesmo, paga mais barato. Essa é uma vantagem, tá? Economiza para os pobres. Isso dá uma vantagem. Agora a mozinha aqui já sinalizou. Propósito quaresmal. Fez economia porque fez o seu jejum? Pega esse dinheiro. As 2 hipóteses, coloca na coleta da campanha da fraternidade, ou já que você economizou, não dá para comprar um pouquinho de comida para um miserável, não. É o jejum que agrada a Deus, né? Quem não gosta da quaresma é o dono do restaurante, exatamente. Ele não gosta da quaresma. Né? Mas se a gente tivesse um mundo justo, ele gostaria. Porque a gente poderia pensar que as prefeituras poderiam pagar para que ele preparasse quentinhas para os famintos, não é? Isso é um mundo justo. Esse é o mundo que agrada a Deus. Sabe, seria fantástico, né, se nós tivéssemos uma tamanha conversão na sociedade que nós considerássemos isso uma coisa normal. Que nós virássemos e disséssemos assim, olha, o prefeito já passou da hora de fazer isso. Vamos exigir do prefeito. Não seria maravilhoso? E esse é o momento propício para a gente repensar a nossa vida. Talvez, em vez de você fazer o jejum clássico, por que você não dá um pouco de comida para os miseráveis? O problema é que o poder público impede que os restaurantes deem comida que sobram para as pessoas de rua. Eles são obrigados a jogar fora. É verdade. Eu fiquei sabendo que tem uns anos aí, acho que tem uns 8 anos, que baixaram essa norma, né? Então, você vê como a coisa é uma coisa absurda, né? E como nós temos uma oportunidade de conversão, né? Seria melhor que nós pudéssemos distribuir essa comida, né? Bernardo, mas corre o risco da comida estragar. Duvido. Se você pega isso, coloca numa embalagem e leva para a rua, olha, eu já distribuí comida na rua. Acho que o Torre também já distribuiu. Se você levar, o que não falta é gente para alimentar. Já teve noite da gente sair com 150 quentinhas, distribuiu, não deu 2 horas, a gente distribuiu 150 quentinhas. Aí eu conversei com um colega meu, ele falou assim, eu distribuí 100 essa noite. E um outro falou que tinha distribuído 130. Quer dizer, só aqueles 3 tinham distribuído quase 400 quentinhas. Duvido. É que realmente é melhor você ter uma sociedade de aparência, não é? Uma sociedade que a pessoa vira e fala assim, eu sou a favor da vida, dane-se quem está morrendo de fome na rua. É uma sociedade de aparência, né? Como diz Isaías, aquele que fica lá encurvado, estou sofrendo, como se fosse um junco, em vez de dar de comer aos famintos, de libertar os cativos, vestir os nus, né? É tão mais bonito se os nossos jejuns da quaresma alimentassem os famintos. Eu arrisco dizer, sem medo,
que se você não fizer nenhum jejum nessa quaresma, mas cada dia que você for fazer um jejum, em vez do jejum, você levar uma quentinha e um suco para um mendigo, você vai estar fazendo muito mais pela sua alma. Você vai estar agradando muito mais ao Senhor. E no dia do seu julgamento, Jesus vai olhar e vai dizer: esse aí me deu de comer. Eu garanto a você que mais importante que o jejum é cuidar das pessoas. Distribuir quentinha, aqui ó, distribuo quentinha desde os 19 anos de idade, na madrugada, ou com os escoteiros, ou com a igreja. Então, vai dizer que tem falta de gente para receber quentinha. Participei aos 16 anos do mutirão da Cruz Vermelha, me lembro disso, para fazer curativos médicos nos moradores de rua. Eu me lembro desse mutirão. Será que a gente se encontrou nessas coisas? Bom, só Deus sabe. Sabe, é isso que eu estou falando. Quem conhece a realidade das pessoas sofridas nesse país sabe que não falta comida. Mês passado, eu e minha esposa fomos no Jardim Gramacho, né, amor? Uhum. Que tinha de gente lá e já tinham casa. Não eram pessoas de rua, mas que tinha de criança querendo comer um cachorro quente. Era uma grandeza. Nossa, fome. Eles tinham fome. Não era guludice, não. Você via que a criança tinha fome. Eu duvido que se o restaurante que estivesse lá perto levasse a comida que sobrou numa embalagenzinha, né, ia sobrar. Só que está tudo caro, né? Picanha cara, ovo caro, kkkk. Meu amigo, você acha que está caro aqui? Está caro no mundo inteiro, né? Você já viu quanto é que está uma dúzia de ovos nos Estados Unidos? Sabe por que está caro essas coisas? Vou dar um exemplo. Isso é bom que a gente fala de ecologia integral. O pessoal não tomou cuidado, entraram em contato com o vírus de gripe H5N9. Esse vírus de gripe atinge apenas aves selvagens, mas, como as pessoas entraram no território dessas aves, o vírus mutou e está atacando as galinhas. E com isso, boa parte das galinhas nos Estados Unidos estão morrendo ou têm ovos impróprios. Não podem ser consumidos, né? Não dizimaram as coitadas, não. As galinhas estão morrendo pela infecção. Porque o que poderia salvar a quantidade, a massa de galinhas, era matar as galinhas doentes para tentar evitar da doença se espalhar. Mas os donos não querem fazer isso, porque eles têm um seguro se a galinha morrer da doença. Então o que aconteceu? Está faltando ovo nos Estados Unidos. Tem dúzia de ovos custando $14, 15 dólares. Se eu multiplicar isso por 5 ou por 6, dá aí 75, 80 reais. Para piorar, se lembra que nós tivemos uma enchente? Oi, Rafael, tudo bem? Se lembra que nós tivemos uma enchente no sul e um período de seca grande no resto do país? Muito da produção de ovo do Brasil diminuiu. Olha aí, ó. Olha, a invasão, o desmatamento, trazendo uma doença nova, o desmatamento, a mudança climática, causando uma enchente, quebra de safra de ovo. E aí o que acontece? Se você vender o ovo em dólar, você ganha mais dinheiro do que se você vender em real. O que o produtor está fazendo? Está ganhando dinheiro. Vende para fora. O que sobra para a gente? Os ovos pequenininhos. Tem pouco, vai ficar caro. É por isso que a gente pensar a ecologia integral é tão importante. Nós acabamos de ver uma situação onde o desmatamento desenfreado nos Estados Unidos trouxe uma doença nova e nós já temos 3 casos de pessoas que foram contaminadas com H5N9, o que pode significar que nós podemos ter uma epidemia, uma pandemia de H5N9. Deus queira que não.
Vou botar ovo para vender a esse preço. Olha, não chega a tanto, mas está essa situação. Então nós tivemos isso. Nós tivemos a mudança climática causando enchente e seca. Inclusive nós estamos numa seca no Rio de Janeiro. Quantos dias não chove aqui? Se continuar assim, vai faltar água, nós vamos ter luz mais caro. Olha aí, ó. E isso tudo está tudo interligado, fazendo mal para a gente agora. Novamente, é hora de conversão. É hora da gente dizer que nós precisamos criar uma nova realidade, uma nova forma de convivência. Bernardo, como é que vai ser essa forma? Eu não sei. Eu não sei. Eu posso ter algumas visões, algumas coisas, mas é preciso conseguir pensar alguma coisa. Choveu hoje lá no Guandu. Meu sogro estava lá. Sim, parece que choveu também em Araruama. Choveu em alguns lugares. Mas, novamente, se você pensar que nos últimos 50 dias não choveu nem o que dá uma semana de janeiro, nós estamos muito mal. E eu até tenho uma preocupação tremenda atualmente, que amanhã ou depois a chuva de 50 dias chegue toda de uma vez, e aí vai ser uma enchente. É essa situação que a gente tem que começar a pensar. E é por isso que a gente tem que começar a mudar a nossa forma de ver as coisas. Criar situações onde tudo pode ser pensado, não na função do eu, mas na função dos nós. Cuidar das pessoas, né? Porque, vamos dizer assim, a gente tem que fazer a obra de Deus. Fica tranquilo, Bernardo. Final de março, ela está aí arrebentando com tudo. Meu Deus, tomara que não. Tomara que não. Eu até queria muito chuva, né? Quem sabe no dia do meu aniversário chove dia 15 de março. Seria bom. Mas espero que chova pouco, devagarzinho. Podia chover assim 4 dias seguidos, bem devagarzinho, para ver se não causa mal. Mas vamos ver, vamos seguir. Bom, essa foi a reflexão de hoje. Devo ter estourado o tempo. Estourei o tempo, 8h03. Mas acho que foi bom. A gente trouxe aqui uma reflexão importante sobre a natureza do jejum, sobre a possibilidade de fazer um jejum diferente, que agradaria muito mais a Deus. E a gente trouxe um pouco da questão da campanha da fraternidade. Espero que eu possa trazer em outros momentos essa questão. A Fátima ficou preocupada com a chuva, está falando misericórdia, é por aí mesmo. Vamos seguir em frente, nos comprometidos, com cuidado da casa comum, com cuidado das pessoas, porque isso agrada a Deus. Vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Eles, por intercessão. São Francisco e Santa Clara. São Francisco e Santa Clara de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.